Olá! A vida profissional, vamos combinar, muitas vezes parece um emaranhado de coisas complexas, confusas, não é? Para ajudar a gente a entender melhor esse cenário, hoje vamos mergulhar de cabeça nas ideias de um pensador incrível, o Carl Wick, e decifrar um conceito que é pura chave mestra, o sense-making. Sabe aquela sensação, a ambiguidade, as mudanças que não param, aquele sentimento de que as peças não se encaixam direito? Pois é, essa é a grande pergunta que o Ike nos ajuda a encarar. Como, no meio disso tudo, a gente consegue afinal seguir em frente e fazer as coisas acontecerem? Ok, então vamos direto ao ponto. Para guiar a gente nessa jornada, vamos pegar o conceito central da obra do Weick de 1995. Pense no sense-making como se fosse uma lanterna bem potente no meio de um nevoeiro denso. E aqui está o pulo do gato. Sense-making, ou a criação de sentido, não é sobre achar a resposta correta ou a verdade absoluta das coisas. É muito mais sobre construir uma história que faça sentido, sabe? Uma narrativa que seja plausível o suficiente para nos permitir agir e dar o próximo passo. E o mais interessante é como o Ike enxerga as organizações. Para ele, elas não são caixinhas, estruturas fixas num papel. De jeito nenhum. São, na verdade, estruturas sociais que estão sempre em movimento, sendo moldadas o tempo todo pelas nossas interações e interpretações. E olha só, dentro desse processo de criar sentido, o Ike aponta que existe uma tensão constante. É como se fosse um cabo de guerra acontecendo o tempo todo, com duas forças opostas que acabam moldando a vida dentro das organizações. De um lado desse cabo, a gente tem a necessidade de sistemas estáveis, de papéis bem definidos, de processos que sejam intercambiáveis. É a busca pelo controle. E do outro lado, puxando com a mesma força, está a necessidade de inovar, de criar entendimentos em comum, de ter conexões que são mais profundas e únicas. E aqui a gente vê essas duas forças em ação com o nome e sobrenome. A subjetividade genérica é o mundo do controle, aquilo que permite que uma pessoa possa substituir a outra numa função, sabe? É o universo das rotinas. Agora, a intersubjetividade é onde a mágica da inovação acontece. É por meio de conversas de significados que só aquele grupo específico compartilha. Certo, mas e na prática? Como é que a gente sai da teoria e transforma isso em algo útil para quem está na liderança, no dia a dia? Vamos ver. A beleza do que o Weick propõe é que não são regras rígidas. Pelo contrário, ele oferece máximas. Pense nelas como bússolas mentais, sabe? São jeitos de pensar que nos ajudam a criar sentido de uma forma muito mais eficaz no meio da confusão. A primeira máxima que a gente vai ver é simplesmente fascinante, porque ela vira a nossa lógica de cabeça para baixo. A gente costuma achar que primeiro a gente pensa, planeja e só depois age. O Weick diz que na verdade é o contrário. A ação e a fala vêm antes do entendimento completo. A gente cria sentido ao fazer e ao falar sobre o que a gente está fazendo. Essa máxima aqui é muito poderosa. Ela revela que a tal da decisão é muitas vezes uma história que a gente conta depois que tudo já aconteceu. A gente olha para trás para aquele monte de eventos confusos e cria uma narrativa arrumadinha, linear, para dar um sentido àquilo tudo. A decisão, no fundo, é um ato de interpretação do passado. Bom, então chegamos a um ponto crucial, que já é a ponte perfeita para a nossa próxima ideia. É o grande alerta do Eck contra os rótulos estáticos. Ele praticamente nos diz: desconfie dos substantivos. E é isso que nos leva a uma das ideias mais potentes e transformadoras dele, a de mudar o nosso foco de substantivos para verbos. Parece uma coisinha simples, mas o impacto disso é gigantesco. Pensa bem, quando a gente fala a organização ou a decisão, a gente congela a realidade, transforma ela numa coisa fixa, estática. Mas quando a gente pensa com verbos, organizando, decidindo, a gente captura a natureza real das coisas, fluida, contínua. A realidade é um processo, não um objeto parado. Os verbos, como a gente vê aqui, nos forçam a enxergar a ação. Eles nos lembram que tudo está sempre em movimento e que o próprio ato de criar sentido, o sense-making, também é um processo que nunca acaba, que é transitório. É uma mudança de mentalidade que nos aproxima muito mais da dinâmica real do mundo. Então, depois de tudo isso, qual é a grande lição que a gente pode tirar dessa exploração das ideias do Weick? O que isso tudo quer dizer para o nosso futuro? A grande sacada é esta: o sentido não está lá fora, em algum lugar esperando para ser descoberto como um tesouro escondido. O sentido é algo que nós ativamente construímos, momento a momento, por meio das nossas ações, das nossas conversas, das nossas interpretações. É um processo colaborativo que nunca termina.
E para fechar, fica aqui uma provocação para a gente levar. No nosso ambiente de trabalho, que coisa estática, que substantivo poderia começar a ser encarado como um processo dinâmico, como um verbo, a partir de amanhã? Essa pequena mudança de perspectiva, pode ter certeza, é capaz de abrir um mundo de novas possibilidades.